E aí, administradores? Então, eu gostei tanto da repercussão da última série de vídeos que eu fiz falando sobre a evolução do pensamento em estratégia, que eu decidi criar uma nova série, mas dessa vez a gente vai falar da evolução do pensamento em liderança. Na verdade, eu vou contar para vocês um pouco mais o que é a liderança e vou falar também sobre os principais tipos de liderança que a gente tem hoje em dia. Quer saber mais? Então vem comigo. Eu vou dividir essa série provavelmente em 5 vídeos. Primeiro, eu vou explicar, que vai ser esse vídeo agora, o que é liderança. Depois eu vou falar um pouco da história da evolução da liderança, dizendo como que surgiram os conceitos, os primeiros frameworks e como que eles evoluíram no decorrer do tempo. Depois eu vou começar a falar dos principais tipos de liderança que a gente leva em consideração atualmente. É claro que a literatura é muito ampla, mas eu vou pegar um pedacinho dela para trazer aqui para vocês. Então eu vou trazer o líder racional legal, o líder carismático e o líder cultural. Então, se no final vocês gostarem da série e quiser que eu continue fazendo esse trabalho, é só vocês irem comentando aí, pedindo um pouco mais, que aí a gente vai estendendo essas séries. Eu posso voltar, inclusive, a falar de estratégia, e de vez em quando eu volto a falar da liderança, enfim. Mas a série inicialmente vai ficar com 5 vídeos mais ou menos, e a gente vai vendo à medida que ter demanda aí por vocês, se vocês forem gostando. Então lembra, se vocês estiverem gostando, já deixa o comentário aí, faz o like no canal, se inscreve também e ativa as notificações para vocês receberem todo esse conteúdo que eu estou passando. Vale lembrar que o que eu trago aqui para vocês é o melhor da literatura, é o que é publicado nos melhores journals e assim, são coisas de top de linha para você usar na sua organização ou como realmente um administrador da sua empresa ou como empreendedor aí em qualquer tipo de negócio que você vai criar. Inclusive, quem hoje em dia que não é o líder, né? Você lidera a si mesmo, você lidera as pessoas do seu trabalho, às vezes uma equipe, um trabalho de grupo que você faz. Esse tipo de conhecimento é um conhecimento riquíssimo que pode ajudar várias pessoas em vários contextos diferentes. Então, se você achou legal, também encaminha esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que precisa aprimorar a habilidade de liderança. Aí a gente vai crescendo junto, combinado? Então vamos lá. Nesse vídeo eu vou tentar explicar para vocês o que é liderança. Na verdade, vamos tentar entender o líder. O que é um líder na verdade? A gente sabe que ele é um camarada que faz diferença, mas que tipo de diferença que o líder faz? Bass, em 1990, já começou a se indagar sobre isso, para tentar entender de fato, poxa, legal, a gente entende que tem um camarada com certos tipos de comportamento, né, que ele consegue ter um resultado diferenciado se comparado aos demais. Mas como que tudo isso acontece? E mais tarde, James também alegou que, assim, existem poucas diferenças entre os homens, né, entre as pessoas. Mas essas pequenas diferenças que normalmente é o que faz a grande coisa no final das contas, que causam o maior impacto. Então, a gente entender esses pequenos detalhes, essas pequenas características desses líderes, é entender o que eles conseguem lançar mão para conseguir alcançar esse resultado. Porque a partir do momento que a gente identifica o que eles fazem, a gente pode estudar isso melhor e fazer um processo cognitivo, né? Fazer um material para conseguir tentar desenvolver essa mesma características para todo tipo de pessoa. Eu tenho um professor chamado Reed Nelson que ele estuda muito liderança. E em 2014 ele classificou os líderes em 3 vertentes, ou 3 caixas, vamos dizer assim, que você pode estudar, separar os líderes para você estudar e tentar compreender um pouco melhor sobre cada uma delas. Que é o tipo de liderança comportamental, a liderança dos traços e a liderança contingencial. Mas quais tipos de liderança seriam essas? A liderança comportamental mostra como que o líder se expressa através do seu comportamento, como que ele trata os seus liderados, como que ele desenvolve o seu discurso, a sua retórica, passando a motivação, né? Criando um propósito pelos liderados e energizam eles para buscar aquele objetivo junto com eles, certo? Então é o comportamento do líder que cria toda a sua potência de liderança. Eu acho que a gente pode dizer assim. Já a teoria dos traços estuda os traços do líder que faz ele se destacar. Por exemplo, o líder é por natureza resiliente.
Se for, talvez ele comece a ser reconhecido como tal, o inabalável, vamos dizer assim. E em épocas de crise, talvez ele seja a pessoa mais ideal para liderar o grupo nesse cenário mais competitivo, né? Nesse cenário de incertezas, até conseguir superar essa grande dificuldade. Então, um líder dos traços, né, a liderança dos traços, define que o líder não, ele é um camarada que tem as características intrínsecas dele, né, pessoais dele, que facilitam ou dificultam o exercício da liderança. E a gente tem a teoria da liderança contingencial, que assim, é a minha favorita. Sempre que tem coisa contingencial, eu já olho e falo, poxa, eu gosto demais. Do que se trata? Fala o seguinte, ó, um líder tem que ser um líder de acordo com o tipo de coisa que está acontecendo, o tipo de situação que está acontecendo. O líder deve se encaixar no contexto, né? Por exemplo, em uma empresa bem estabelecida, ela já tem suas margens, sua participação no mercado, ela já é uma empresa lucrativa, está tudo ok. Um líder para essa empresa é um líder que escuta a sua equipe, para deixar florescer novas ideias, né? Para ele abrir a sua visão, entender um pouco mais. Inclusive, ele vai estimular os processos de inovação. É um líder muito mais humanizado, muito mais participativo, que conversa muito com os liderados. Aquela coisa bacana, é o líder que ele chega e aconchega, né? Ele quer te ouvir, quer entender como que você está se sentindo, quer entender a sua ideia, né? Perfeito, a empresa está consolidada, o camarada tem tempo e energia para fazer isso, maravilha. Agora, imagina se, por exemplo, a gente está em uma organização que está dando prejuízo e ela tem, sei lá, mais 2 semanas de caixa. Se o líder, o mesmo líder participativo chegar e tentar, o que vocês acham, vamos fazer uma votação, vamos testar hipóteses e tal, a empresa vai falir e acabou, entendeu? Nessa hora, um líder mais autoritário seria o ideal, que vai falar, não, olha, é o seguinte, você vai fazer aquilo, você é aquilo, e a gente vai desenvolver, vai passar por essa dificuldade. Ele é mais firme e tem menos espaço para conseguir ouvir as pessoas, porque a situação não deixa, é tudo muito urgente, né? É como se você estivesse no incêndio. Imagina, você no incêndio, a casa pegando fogo, coisa estourando o tempo inteiro, sei lá, do tempo, não, agora vamos dividir os trabalhos. Eu quero ouvir você, o que você prefere fazer, qual que é a sua opinião, né? Acho que você já entende o que vai acontecer se o líder agir desse jeito. Então a teoria contingencial, ela defende que o líder tem que ser aquilo que a situação demanda. O líder, em situações estáveis, o líder tem que ser participativo, tem que ouvir as pessoas. Agora, em situações mais dinâmicas, em situações complexas, emergenciais, eu diria até, o líder tem que ser direto, ele tem que ir resolver o problema para voltar a empresa dessa crise que ela está vivenciando para um cenário novamente estável que ele vai ter a oportunidade de desenvolver, né? E essa questão dos traços é importante entender. É importante observar que às vezes um líder que é bom autoritário, ele tem muita dificuldade para ser um líder participativo. E a mesma coisa é o contrário, às vezes o líder participativo, quando a coisa pega fogo, ele não consegue lidar com a situação da melhor forma possível. Então, essa capacidade dinâmica, você lembra lá da estratégia, né? Essa capacidade dinâmica é que faria um líder contingencial, que ele conseguiria atender às demandas da sociedade, na verdade, da sua empresa, de acordo com o que for acontecendo naquele momento. Seja como for, o fato é que os líderes, eles têm um papel muito importante, não só nas organizações, mas na história como um todo, né? Existem pessoas que encaram a teoria da liderança como um grande homem, né? Talvez na política nossa a gente consegue observar isso. A gente tem políticos tanto de um lado quanto o outro que eles se projetam como grandes homens, né? São homens que querem resolver os problemas, né? Então, ao invés da gente resolver o nosso problema, às vezes a gente deposita em uma pessoa, uma terceira pessoa, a fé de que ela vai ser a que vai trazer para nós as soluções, né? Então, essa projeção da liderança faz toda a diferença no decorrer do cenário, do desenvolvimento do cenário da sociedade. Durante toda a nossa história você vai ver que às vezes tem alguém que se sobressai, que às vezes é uma pessoa carismática, né? O líder carismático, a gente vai falar dele nos próximos vídeos, é uma pessoa que tem muita facilidade de se sobressair, né? Às vezes ele toca numa ferida sua e fala, nós vamos resolver isso juntos, né? Aí você fala, poxa, é esse cara que vai resolver o meu problema, e deposita sua fé nele. Mas a gente já viu no decorrer da história que isso às vezes leva a consequências bem negativas, né?
Quando você estuda, por exemplo, o caso do Hitler, que foi um líder muito importante, você vai ver que ele tem características muito essenciais na liderança. Ele falava muito bem, se expressava muito bem, e ele tinha uma capacidade de sentir uma demanda da sociedade para prover aquilo ali, né? Prover significado, dando significado, dando senso, né? A gente estuda isso na administração, dar o senso, dar o significado para a pessoa, e a pessoa passa a se motivar através daquilo e trabalhar. Então, assim, a gente consegue ver a diferença que os líderes fazem. Por isso é muito importante estudar tudo que a literatura tem para falar para a gente absorver algumas coisas e nos desenvolvermos como líder. É claro que existem aquelas pessoas que falam, eu não sou líder, eu não gosto disso, mas assim, de uma forma ou de outra, você sempre vai acabar liderando. Às vezes é numa situação fora do seu contexto pessoal, fora do seu contexto profissional, no caso, ou então às vezes você vai ser impedido de alçar voos maiores na sua organização, porque você tem esse leque de competência, né? Você tem esse gap de competência, você não consegue desenvolver a liderança. É muito importante que você identifique isso. Inclusive, às vezes como liderado, para você entender qual líder que tem uma capacidade um pouco mais acertada para levar a organização ou a sua equipe para os objetivos traçados. E o papel da liderança é tão importante que afeta de maneira essencial o bem-estar dos liderados em uma organização. A gente tem, por exemplo, o Daly, em sua tese de doutorado, que ele estudou justamente isso. Qual que é o impacto que um líder tem em relação aos seus colaboradores? Então ele estudou Sparrow e Leiden em 1999, que fala um pouco sobre as formas da liderança, né? Os processos que existe, todo esse contexto da liderança. Então ele estudou Sparrow e Leiden em 1967, que fala sobre o processo e a estrutura da liderança, como que isso afeta os liderados e como que é desenvolvido toda essa questão da liderança, né? Como que ela é embasada? Ela é embasada quais tipos de leis? Ela é embasada às vezes por um medo de uma punição, ou então para uma espera de uma recompensa. Ele também analisou Mueller e Lee em um trabalho que eles fizeram em 2002, que fala do estilo das lideranças e as respectivas qualidades de vida dos liderados, comparando aquele líder que eu tinha falado ali atrás, o líder contingencial, ou então o líder autoritário. Que tipo de qualidade de vida tem os liderados desse cara? A gente imagina que, como que ele é um líder mais duro, talvez ele tenha menor qualidade de vida, né? Ele vai se sentir um pouco mais pressionado. Agora, um líder mais participativo, talvez ele provenha uma qualidade de vida melhor para os seus liderados. A coisa é tão complexa que, inclusive, existe um trabalho de Keller, em 1995, que fala sobre a percepção da justiça na questão da liderança. Como que eu me sinto em relação ao líder? Como que esse líder qual que é o nível ético desse líder e como que tudo isso impacta no desempenho da organização, por exemplo. E finalmente, essa relação líder e liderado, ela pode ser estudada através de diferentes perspectivas. A perspectiva individual, a perspectiva grupal, a perspectiva didática e a perspectiva organizacional. Como que cada tipo de líder lida com essa situação, né? E como que são os resultados das ações desse líder em cada uma dessa perspectiva. Bem, vocês podem perceber que a liderança é uma coisa realmente complexa, né? É igual poder, é difícil definir, mas você sabe claramente quando se tem a liderança. Quando você enxerga um líder, é fácil identificar ele, mas é difícil definir por quê. Mas por que ele lidera? Por que outra pessoa que às vezes tem uma característica mais desenvolvida que ele não está conseguindo liderar essas pessoas? É através dos traços? Ou então é através de uma questão carismática do líder? Ou é porque a pessoa segue ele por questões racionais, legais? Eu sigo ele porque se eu não seguir ele eu vou ser demitido, por exemplo. Ou tem a ver mais com os ritos da sociedade? Tipo, eu sigo porque todo mundo seguiu, sempre foi assim, então todo mundo está indo para aquela direção e eu vou seguir também. Seja como for, é importante, na verdade é muito importante a gente estudar a liderança e suas consequências. E é exatamente isso que a gente vai ver nos próximos vídeos. Como eu já disse, se você gostou, deixa aqui para mim o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e manda esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. E até agora, o que você entendeu sobre liderança nesse vídeo introdutório? Existe algum tipo de líder ou algum tipo de situação que você quer que eu explique um pouco mais?
Caso positivo, deixa aqui nos comentários também, a gente vai discutindo, pode ser? É isso aí e até mais.